Eu vou começar respondendo a pergunta da Joana, da última vez, que ficou em suspenso. Ela perguntou o que são exatamente as mentes não conceituais. Então, eu vou começar respondendo isso, daí a gente retoma a terceira profundidade. As mentes não conceituais, bom, o nome quase que diz, né? Não conceitual. Mas é um tipo de conhecedor para o qual um objeto aparece claramente sem se misturar com a sua imagem genérica. Essa que é a definição. É um conhecedor porque toda a mente, a função da mente é conhecer. A natureza da mente é clareza, você se lembra, né? Por isso que é um conhecedor. Então, é um conhecedor para a qual o seu objeto aparece claramente sem se misturar com a imagem genérica. Imagem genérica é aquilo que aparece para uma mente conceitual. Isso que é imagem genérica. Imagem genérica é como se fosse uma imagem mental, um reflexo do objeto. Acho que quando você fecha os olhos assim, se você deixar surgir algo na sua cabeça, o que surge é uma imagem genérica de um objeto. E isso é dessa forma que as mentes conceituais, elas conhecem o objeto através dessa imagem genérica. A mente não conceitual conhece direto. Todas as nossas percepções sensoriais são mentes não conceituais. Então, essa que é a definição. A mente não conceitual pode ser dividida em mentes não conceituais corretas e mentes não conceituais errôneas. As mentes não conceituais corretas são aquelas para qual o seu objeto que aparece existe. Por exemplo, quando eu olho a mesa ou quando eu olho essa garrafa de água, essa é uma mente. Quando eu vejo isso, a minha visão que percebe isso é uma mente não conceitual correta. Agora, se eu confundir uma cobra de brinquedo e achar que ela é uma cobra de verdade, então tem uma mente não conceitual errônea, porque eu vejo aquilo, eu vejo uma corda como se fosse uma cobra, mas ela é errônea porque aquilo não existe, o objeto não existe. Bom, então, acho que eu respondi aqui com a definição, explicando o que é. Vamos voltar então um pouco. Nós estávamos falando da última vez que quando nós percebemos de modo direto uma forma, o que aparece é a forma mais a existência inerente da forma. Não aparece a forma e a vacuidade da forma. O que nós percebemos é a forma e a existência inerente da forma. Elas parecem ser a mesma entidade. E isso é falso. Então, o que nos faz, a pergunta é, por que isso acontece? O que nos faz perceber as coisas como se elas fossem inerentemente existentes? Por que isso acontece? E acontece porque nós temos fortes marcas mentais de conceber a forma e a existência inerente da forma como se fosse a mesma entidade, e não como se fosse... nós achamos que a forma e a existência inerente da forma são a mesma entidade, isso por causa de marcas mentais de um tipo de ignorância, que se chama ignorância do autoagarramento. Então é isso que eu vou explicar hoje. É um tipo de delusão, nós temos muitas delusões, e as delusões são maneiras distorcidas de nós enxergarmos a nós mesmos, os outros, o mundo que nos rodeia, são maneiras distorcidas que não correspondem à realidade. Então, aqui, nessa explicação que eu vou dar, é preciso entender que nós estamos entrando em ensinamentos. Os ensinamentos de Buda podem se dividir, os ensinamentos definitivos que explicam a vacuidade, e os ensinamentos mais interpretativos que
explicam as verdades convencionais. Né? Lembra, nós vimos tudo que existe ou é uma verdade convencional ou uma verdade última. A verdade última é só vacuidade, portanto, tudo que não é vacuidade é uma verdade convencional. E as verdades convencionais, em última instância, são falsas. Falsas porque elas aparecem de uma maneira que elas não existem. Então, as delusões, elas são maneiras distorcidas de nós enxergarmos nós mesmos, os outros, tudo que nos rodeia, como se existisse da maneira como aparece, e não existe da maneira como aparece. Por exemplo, isso pode ser entendido em várias camadas, assim. A mente de ódio, por exemplo. O ódio, a mente de ódio, quando nós estamos tomados de ódio, nós enxergamos uma outra pessoa como se ela fosse intrinsecamente má. Mas esse objeto que a mente de ódio está enxergando não existe. Quando nós estamos com muito apego desejoso por algo, nós vemos o objeto de desejo como se ele fosse intrinsecamente bom em si, como se ele fosse uma fonte de felicidade. Mas isso que nós estamos vendo não existe. Por exemplo, o desejo transforma, se nós tivermos um forte desejo de comer chocolate, por exemplo, naquele momento o chocolate parece ser intrinsecamente gostoso. A gente até acha que quem não gosta de chocolate deve faltar algum parafuso na cabeça. O chocolate parece, a gente fala, olha aqui que delícia, aponta assim, o chocolate, como se ele fosse uma coisa agradável, gostosa. Mas é só você comer 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras e alguém te oferecer um chocolate, naquele momento você vai achar o chocolate nojento, desagradável. Isso mostra que o chocolate em si não é agradável nem repulsivo, é a mente de apego que tem essa ilusão. E quando ela se farta, o chocolate vira o oposto da delícia que parecia. Essas qualificações não se relacionam ao objeto em si, se relacionam à nossa mente vendo o objeto. E a nossa mente, ela vai mudando, se ela está sob a influência de ódio, ela sente uma coisa, se ela está sob a influência de apego, ela sente outra, ou se ela está indiferente, ela não tem nem apego, nem ódio, ela ignora o objeto. Então, das delusões, a ignorância do autoagarramento é a fonte de todas elas. A ignorância do autoagarramento em si, ela é quase neutra, mas é ela que vai dar origem a todas essas mentes deludidas. O que é isso? É uma percepção distorcida que se agarra aos fenômenos como se eles fossem inerentemente existentes. A mente de autoagarramento é esse tipo de ignorância. É uma percepção distorcida, ela se agarra aos fenômenos como se eles fossem intrinsecamente existentes. Quando, na verdade, todos os fenômenos são dependentes, relacionados. A sua existência depende inteiramente de outros fenômenos. Ela depende das causas, ela depende das partes, elas dependem da mente que está apreendendo o fenômeno. E a mente de autoagarramento, ela vê os fenômenos, ela tem essa percepção distorcida e acha que tudo é inerentemente existente. Então, a vacuidade vai negar esse tipo de ignorância, ela vai se opor a esse tipo de ignorância que está presente em nós o tempo todo. Porque os objetos não existem da forma como a mente de autoagarramento os percebe. Eles não existem do seu próprio lado, por si só, por conta própria. Eles dependem de como eles são vistos.
eles dependem da mente. Como um arco-íris. Se você muda a posição do observador, ele aparece ou ele desaparece. Então, os fenômenos que nós vemos dependem da mente que os está apreendendo. E é fácil perceber isso, por exemplo, nas mentes mais densas, assim, quando você está com raiva, você percebe as coisas de uma determinada maneira, e quando a raiva cede, porque nós não conseguimos ficar com raiva 24 horas por dia, quando ela cede, em geral você vê a mesma coisa com outros olhos. Então fica claro que o que você estava vendo estava distorcido. A raiva é um bom exemplo, porque é uma mente muito densa. Quando você está com ódio de alguma coisa, é uma mente muito densa. Fica fácil perceber como ela distorce aquilo que ela está apreendendo, como ela exagera os malefícios daquilo, como ela se sente perseguida, ela tem um exagero. As delusões, em geral, elas têm essa qualidade de exagero. Existem vários tipos de autoagarramento, mas o mais prejudicial, digamos assim, é agarrar-se ao próprio eu como se o eu fosse inerentemente existente. E é o que nós sentimos, assim, instintivamente, nós sentimos que o nosso eu é real, alguma coisa objetiva que você pode apontar, está aqui dentro, em algum lugar, tem o eu. E ele aparece como se ele existisse independente de outros fenômenos, inclusive do nosso corpo e da nossa mente. É como se o eu existisse separado do mundo, separado das outras pessoas. Isso cada um de vocês tem que identificar em si, não é? Como que você percebe o seu eu? A consequência disso é que nós geramos um outro tipo de mente, que aprecia esse eu que parece existir por si só, independente das outras pessoas e dos outros fenômenos. Essa outra mente aprecia esse eu, é uma mente de autoapreço, digamos, e ela começa a considerar que esse eu, que existe por si mesmo, é supremamente importante. Então, quando nós sentimos apego por uma outra pessoa, por os objetos, nós achamos que ele é atraente. Quando nós não gostamos de uma outra pessoa, de outro objeto, nós sentimos repulsa, nós queremos nos afastar, ou nós queremos possuir, ou nós queremos nos livrar dos objetos, ou nós geramos indiferença. E isso tudo surge a partir desse duplo, o autoagarramento, que vê o eu como se ele fosse inerentemente existente, como se ele fosse algo concreto aqui dentro, e daí o apreciar esse eu como muito importante, essa noção exagerada da nossa importância vem dessa mente associada com o autoagarramento. Então nós sentimos o quê? Que os interesses dos outros estão em conflito com os nossos. E é isso que origina competitividade, inveja, arrogância, falta de consideração pelos outros. Porque nós somos tão importantes, nós estamos tão imbuídos de ver as coisas do nosso lado que as outras pessoas entram em conflito conosco, com os nossos interesses, com o que a gente acha. É assim que nós percebemos os interesses dos outros. Então, tudo isso são ensinamentos interpretativos, porque eu não estou falando da vacuidade, entendeu? Estou falando de uma hipótese para nós entendermos por que nós imaginamos que as coisas
Porque em vez de perceber com a nossa visão, por exemplo, um objeto e a vacuidade desse objeto, perceber que ele nasce da sua vacuidade, ao contrário, nós percebemos o objeto e a existência inerente desse objeto. Estou explicando que isso vem da mente de autoagarramento, né? É uma explicação, como se fosse um artifício, digamos, como a gente costuma dizer, a Ana costuma dizer aqui, é um artifício para a gente entender por quê. Todos os ensinamentos de Buda, em última instância, quando não são a verdade última, são verdades convencionais, portanto, são artifícios. Porque a verdade convencional nunca é totalmente verdadeira. Só a verdade última, que nega alguma coisa sem pôr nada num lugar, é verdadeira. Porque, na verdade última, as coisas aparecem da forma como elas são, vazio. Mas, na verdade convencional, elas sempre aparecem de uma maneira falsa, que elas não são, que elas parecem existir por si só, sem depender de nada, independentemente de qualquer outro fator. Isso é falso. E, então, percebem? Eu estou dando um artifício para entender de onde vem isso. Vem desse tipo de ignorância por repetição, são marcas mentais, vida após vidas, que nós temos essas marcas, e elas se manifestam na forma dessa ignorância de autoagarramento, que concebe as coisas como elas existissem do seu lado, e associado a isso, imediatamente, vem a separação. Eu estou aqui, todo o resto está fora. Eu sou mais importante do que todo o resto. A mente que aprecia o eu como se ele fosse supremamente importante. Então, é devido à ignorância do autoagarramento que o nosso eu aparece como uma entidade sólida, real, que existe por si só, independente do nosso corpo e da nossa mente. E esse eu independente, um eu existente, na verdade não existe. Não existe de modo algum. O eu ao qual nós nos agarramos com tanta intensidade, que nós apreciamos com tanto carinho, o eu a quem nós devotamos nossa vida para servir, para proteger, é uma mera criação da ignorância. E essa a repetição disso deixa marcas no nosso contínuo mental. É por isso que tudo aparece como se fosse inerentemente existente. Por que nós concebemos o nosso eu como inerentemente existente? Então nós também nos agarramos aos outros dessa forma. Então, se eu estou aqui desse lado, todos os outros também existem concretamente. E daí eu começo a estabelecer relações a partir disso. Eles são inerentemente diferentes de nós. Então vão surgindo essas diferenças e instintivamente nós geramos o autoapreço. Eu sou muito importante, muito precioso. Até uma pessoa que vive dizendo, eu estou sofrendo tanto, eu estou doente, todas as desgraças desfilam, tem esse padrão de ficar sendo muito, muito infeliz, é indício de uma fortíssima mente de autoapreço. Porque o autoapreço funciona dos dois lados. Você pode ser muito importante porque você é o mais infeliz de todos, e você pode ser muito importante porque você é o maioral, porque você é muito bom, porque você é muito bom. Funciona dos dois lados. A questão é a perceber o quanto você está centrado no eu, como se ele fosse uma entidade concreta que está ali, e daí com todos os seus dramas, e você aprecia aquilo, acredita naquilo, e no fundo você se acha muito importante. Você é o centro. Às vezes chega a ser muito sutil, assim. É como se
às vezes é muito denso, né? Até essas expressões, uma pessoa egoísta, mas na verdade, o funcionamento do autoagarramento e do autoapreço não tem nada a ver com uma pessoa particularmente egoísta, não. Todos nós temos, e às vezes se manifesta com sutileza, assim, é difícil perceber. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos que eu conheço em mim mesmo. Você pode encontrar uma pessoa e ser muito gentil com ela, e tratá-la super bem, conversar, dar risada, mas no fundo, se você, já me aconteceu, quando você observa bem, tem uma mente muito de orgulho, que está dizendo, eu sou mais importante que você, eu sei mais, eu sou mais jovem, eu sou mais bonita, eu sei mais, e eu estou tratando aquela pessoa com uma certa condescendência, assim. É tão sutil isso. Quando a gente se pega fazendo isso, é muito bom, porque você percebe que a pessoa talvez nem perceba que você foi tão amável, assim, tão solícita, mas na verdade, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Na verdade, mesmo tem alguma coisa que ela é uma espécie de um personagem passageiro. Esse é outro aspecto que dá para pegar uma sutileza assim desse funcionamento. Você é o enredo principal. Os outros são uma espécie de figurantes no seu enredo. Na verdade, você é figurante dos outros. Porque os outros são muitos, você é um só. Então, você, em geral, é figurante. Porque tem todos os outros para os quais você é figurante. Só você que acha que você é o ator principal, você é o drama principal, e daí você inclui, porque o eu não é só o eu inclui o meu, e o meu às vezes é mais forte do que o próprio eu. Então o eu inclui meu filho, meu marido, a minha família, minha história, minha experiência, eu inclui tudo isso. Tudo que é meu é eu. É um outro aspecto do eu, o eu e o meu. Então é incrível, assim, às vezes, sei lá, se alguém invadir teu jardim, suponha que você tem um jardim, é um exemplo um pouco inglês, porque eles têm muito jardim, né? Se alguém invade seu jardim, pega uma flor, é capaz de você sentir uma dor como se tivessem te roubado uma parte de você, porque inclui o jardim dos ingleses, é o eu deles. Nós temos outros exemplos. Então, isso é muito forte, assim. Porque quando nós começamos a perceber isso, isso ajuda muito na meditação sobre a vacuidade. O que a meditação da vacuidade do eu vai fazer é esvaziar isso. E isso é a nossa vida, é o que está presente em nós, a nossa mente está funcionando assim o tempo todo. Todas as nossas relações estão permeadas por essa história onde todo o drama que a gente faz está necessariamente permeado por essa autoria da sua história, assim, você está no centro, os outros são figurantes. Muito forte isso. E até quando é bom, sabe? Quando você tem boa intenção, quando você está fazendo uma coisa boa, funciona assim. Então, para nós, seres comuns, que vocês já sabem o que é, a mente de autoagarramento, de autoapreço, elas funcionam sempre juntas, quase impossível separar. Esse nome, os nomes são um pouco difíceis, mas são conceitos novos, não se importem muito com o nome.
Autoapreço é um nome bom porque difere, não difere de autoestima, de coisas assim. Você pode ter autoestima, não é esse o problema. O autoapreço, ele é bem mais sutil, sabe? Embora nas suas manifestações, quando há muito apego, ele pode se tornar muito... Ele dá origem a delusões muito densas, mas, na verdade, ele é muito sutil. O autoagarramento e o autoapreço estão ali funcionando na base da nossa mente. E daí todo o resto surge dessa base casada, autoapreço e autoagarramento. O autoagarramento enxerga as coisas, vê as coisas, apreende as coisas como se elas fossem inerentemente existentes. Portanto, separa os objetos, porque cada um é inerentemente existente, então tem livro, tem cadeira, tem mesa, tem todos os objetos físicos, e tem também o eu, o corpo, meu corpo, minha mente, meu eu. Percebe tudo isso como se fosse inerentemente existente. E em seguida, junto, vem o autoapreço, que transforma você no personagem principal. Então, apesar de serem conhecimentos interpretativos, são meros artifícios, mas são muito úteis, porque eles são muito coerentes com a própria noção de vacuidade. Então, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Cuca. Sim. Cuca, é Guido. Oi. Voltando, eu queria voltar à pergunta da Joana. A gente pode dizer que a vacuidade é uma mente não conceitual? A pergunta dela fala o que são mentes conceituais, né? Aí você definiu que era uma mente conceitual. E agora, falando da vacuidade, a gente poderia dizer que a vacuidade é uma mente não conceitual, porque ela vê direto as coisas sem a imagem genérica, sem... Está correto? Sim, mas esse termo, eles usam... São estudos da mente, não é mesmo? A mente pode ser dividida em diversas partes. Claro que a mente não pode ser dividida, mas para estudar, existem diferentes tipos de mente. Então, existem, na nomenclatura tradicional, existem os possuidores de objetos, as mentes conceituais e mentes não conceituais, os percebedores sensoriais e os mentais, os percebedores diretos, etc. Peraí, Cuca, eu acho que ficou mais baixo o seu microfone. Mudou alguma coisa aí? Não mudou nada. Será que eu estou falando? Agora voltou a ficar mais... eu acho que estava mais perto. Eu estava falando mais baixo. Tá. Então, no estudo da mente, logicamente uma coisa só, mas para estudar você divide em diferentes abordagens para aprofundar, não é mesmo? Então, no estudo da mente, tem várias divisões, tem vários tipos de mente, tem mentes primárias e fatores mentais, etc. E existem uma qualificação que são os percebedores diretos iógicos. Esses sim que percebem a vacuidade diretamente. Os percebedores, as mentes conceituais e não conceituais, porque você vê uma mente não conceitual, ela é definida como uma mente para a qual o objeto aparece claramente sem se misturar com uma imagem genérica.
Então, isso vale para as nossas mentes sensoriais, não é nessa definição, Guida, nem entra a vacuidade, entendeu? Porque uma mente não conceitual são as nossas percepções diretas, auditivas, visuais, e está se referindo mais a essa diferença entre mente conceitual e mente não conceitual. Porque para a mente não conceitual, a visão, por exemplo, o que aparece é o objeto aparecedor, é aquele objeto. A mesa, por exemplo, é o objeto aparecedor para uma mente, para uma percepção visual. Agora, as mentes conceituais não têm o mesmo objeto aparecedor. O objeto aparecedor para a mente conceitual é a imagem genérica, não é o objeto. Eu estou até mais à vontade de falar nisso, porque nós falamos nisso em vários encontros. A mente não conceitual, percepção visual, por exemplo, percebe mesa, percepção direta da mesa, ela não precisa, ninguém precisa explicar a mesa, não precisa nem dizer o nome, ela está percebendo mesa. Isso é percepção visual, mas a percepção visual não dá nome, ela não conceitualiza, entendeu? É a mente conceitual que faz isso, mas a mente conceitual não está percebendo a mesa que a visão direta está percebendo. Ela está percebendo um reflexo daquilo mental. Estão entendendo? O objeto aparecedor da mente conceitual não é o objeto aparecedor da mente, da visão direta da mesa. É uma imagem genérica disso. E a imagem genérica é um reflexo do objeto. Como se fosse um conceito, um reflexo do objeto. E é essa mente conceitual que nomeia mesa. E depois você percebe mesa, mesa, mesa. Quase que você não percebe, não tem mais a visão, a percepção direta visual, porque ela já vem misturada com mesa, porque você já aprendeu o que é mesa. Uma criancinha muito pequenininha, talvez ela veja a mesa pela primeira vez, ela não tem nome ainda. Mas depois, quando dá o nome, quando ela aprende, ela fica com a imagem genérica da mesa, não é mais o objeto fresco que está aparecendo para ela. Isso é tão importante, mas quando você entende isso, você entende como o que a gente julga ver, não é o que existe, a gente só está vendo reflexos daquilo, parece até o Platão na caverna. Porque a gente está dando o nome, porque é a mente conceitual que já sabe o que é aquilo. E junto com o nome vem toda a sua experiência com o objeto. Guida, o que você acha? Acho que é isso aí. E junto com o nome vem a mesa, né? A imagem genérica da mesa, bonita, feia, eu gosto, eu não gosto, eu quero, vem toda a mente de autoapreço, do autoagarramento que estava falando, que vai, né, já entra em funcionamento nessa hora, né? Legal, obrigada. E aí, Cuca, parece que é isso que sustenta preconceito, que sustenta trauma, porque em algum momento eu me relacionei com uma coisa e aquilo ou me traumatizou ou me gerou uma sensação negativa, e essa mente conceitual que vai ver tudo genérico, quando vê de novo algo que encaixa no genérico, vem a sensação de novo. Então, gera preconceito, gera trauma. Pode ser isso, que é a mente conceitual que sustenta isso? Sim.
São os extremos, né? Então, se a gente trabalha com a clareza, a gente pode sair da mente conceitual. A gente não quer eliminar, quer integrar, né, a mente conceitual, porque se ela existe, ela vai compor alguma coisa. Mas parece que ela separada, ela te dá o conceito, né? E você fica com pré-conceito. E na integração, que gera a mente com clareza, pode atualizar aquela experiência e saber que ali você não está sendo atacado naquele momento, você não está vivendo aquilo naquele momento, então não responder da maneira que você respondeu quando aconteceu a primeira vez, que gerou o trauma ou o preconceito. Exatamente. Pode ser? Pode ser. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida cotidiana, né? Nós temos que integrar a mente conceitual. Em relação à meditação na vacuidade, a mente conceitual chega um momento onde ela tem que deixar de ser necessária. Porque, veja, a mente conceitual é necessária na meditação da vacuidade, porque como nós temos a mente de autoagarramento que instintivamente se agarra à existência inerente, para combater isso, nós não conseguimos combater diretamente. Num primeiro momento, a nossa experiência da vacuidade é indireta, ela é permeada pela mente conceitual. Uma mente conceitual correta que está te orientando ali no caminho. Então, é como se você entendesse a vacuidade, tivesse até uma experiência, você chega a ter uma experiência da vacuidade, mas a mente conceitual ainda está presente. Você tem que formar uma imagem genérica muito clara, porque senão você não consegue encontrar a existência inerente. Se você não desenvolver isso, e isso é feito através da mente conceitual, basicamente. Mas depois, conforme você medita muito, 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 a mente conceitual vai se desgastando. Como se fosse no começo tem um ligeiro véu. Você está vendo a vacuidade, mas ainda tem um intermediário. Entenderam? E daí, meditando, vai chegar um momento onde você tem daí uma percepção direta da vacuidade. A sua mente se funde com a vacuidade. Porque, na verdade, a sua mente é vacuidade. Então, ela vira vacuidade. Não tem mais um intermediário entre você e a vacuidade da sua mente, entre você, a sua mente, e a vacuidade da sua mente. Porque ela é vacuidade. Mas para você chegar nesse direto, sem intermediário, você precisa da mente conceitual. E, no caso, só um Buda elimina a mente conceitual definitivamente e consegue conversar e está mergulhado na vacuidade. Mas, senão, o meditador, quando ele está meditando na vacuidade e que ele eliminou essa mente conceitual e está direto ali, não tem mais intermediário, está direto na vacuidade durante a meditação. Mas quando ele sai da meditação, a mente conceitual reaparece. Porque não dá para falar, agir, conhecer, falar como vai na vacuidade, porque a vacuidade é nada. Esse nada que é a ausência, a mera ausência de existência inerente. Então, quando você sai da meditação na vacuidade, mesmo quem tem uma realização direta, volta a ter as aparências das coisas convencionais. A diferença é que você não acredita mais nessas aparências. Por isso que você é tão normal, eles são tão normais, porque eles simplesmente não acreditam nisso. Mas eles lidam com isso completamente à vontade. Porque não tem eu gosto ou não gosto, não tem preferências, não tem esse tipo de delusão densa. É vazio, você sabe que é vazio. Então você se relaciona com as coisas como elas são. Ah, é assim.
Cuca? Sim. É mais ou menos alguma coisa assim próxima de... Como se fosse assim um centro que tivesse a percepção de contrastes e que, ao estar na vacuidade desses contrastes, não são tão... cá está, não são nomeados. Estes contrastes no sentido de contrastes de sensações, não é? Mentes densas, como sentir fúria ou outra coisa qualquer. E isso é um contraste, não é? Neste sentido, um contraste de sensações. Eu vou percebendo o que estou a sentir e vou-me relacionando com um contraste, não é? Com qualquer coisa que está como se fosse esta coisa da visão que vê cor, de um sentimento que vê contraste, nesse sentido. Então é qualquer coisa que a vacuidade, nesse sentido é qualquer coisa como se fosse um centro que está a observar contrastes e na vacuidade esses contrastes não estão relacionados com uma história, ou seja, com uma história, ou seja, com uma relação genérica daquilo que eu fui aprendendo. Estou a dizer isto a partir de outro lugar, mas só mesmo estou... Porque há bocadinho, é só mesmo... Quando estávamos a falar, quando a Cuca estava a falar do eu, do corpo, não é? De não ser nada. Então, ok, de dizer, ok, isso não é, isso, o eu e o corpo, e de fazer este reconhecimento desta mente, de autoagarramento do eu. Então, quando se faz esse reconhecimento, que não há um eu, mas há qualquer coisa. Como nós estamos numa área de ensinamentos interpretativos, digamos que, às vezes, para você, uma linguagem funciona mais ou menos, etc. Mas, quando se trata da vacuidade, eu gosto de usar uma linguagem precisa, porque senão fica muito vago, sabe? Por mais difícil que seja entender a linguagem usada, ela é mais precisa, porque é a linguagem que Buda usou, então é difícil entrar em outra coisa, assim. Eu não sei se eu entendi direito o que você quis dizer. Sim. Mas quando... Para entender, nós estamos falando das 4 profundidades, né? A primeira profundidade é a profundidade do vazio, é a da vacuidade do eu, ou seja, não há nada ali. Se você não mergulha ali profundamente, você não consegue ressurgir na segunda profundidade, como do vazio surge alguma coisa. É impossível fazer isso, só se for uma historinha assim na cabeça. Então, primeiro é preciso mergulhar no nada, é um mergulho no escuro. Então, quando você medita no eu, na vacuidade do eu, você tem que ir fundo nisso, como se não existisse nada mesmo. E isso é quase que apavorante para algumas pessoas, ou pode dar um extremo alívio, mas se você não mergulhar ali primeiro, mesmo que você caia ao fazer isso no extremo da não existência, não importa nesse momento, você tem que entrar ali com tudo, não existe nada, não há sombra de eu, não há sombra de corpo, não há nada, porque você está entrando na mera ausência de existência inerente, percebe? Então, só depois de ter feito esse mergulho no escuro é que começa a surgir a segunda profundidade, a terceira profundidade. Então, é como um sonho, é assim que funciona.
Mas você quer ver aqui a questão da... quando a gente discutiu o extremo da singularidade e da pluralidade, o que nós vimos? Que no extremo da singularidade, nós dizemos meu corpo. O corpo, por exemplo, é singular, mas na verdade o corpo é plural, depende de como você está chamando de corpo de singular num monte de partes que são plurais. E na pluralidade, você pode também ver a singularidade, porque na pluralidade de árvores você fala floresta, você tem uma floresta. Então a singularidade e a pluralidade não existem inerentemente. Não há singularidade inerentemente como uma qualidade de um objeto e não há pluralidade inerente como qualidade do objeto. Eles são intercambiáveis. Então, quando você tem uma experiência, que é aí que vem o racismo, você tem uma experiência, vamos supor, com uma determinada raça, 1, 2, 3, 4 vezes, daí o que você faz? Você generaliza para pluralidade. Você fala, ó, tantas vezes quer dizer que todos são assim. Daí você pega, na verdade, o que é uma infinita pluralidade e fala que negro é assim, que amarelo é assim, que branco é assim, que os bolsonaristas são assim, que os petralhas são assim. Tudo isso são atribuições que, na verdade, não existem por si só, intrinsecamente. Elas são generalizações, elas são... É muito fácil de perceber isso como em situações muito corriqueiras. Por exemplo, eu tenho pavor de ratos, né? Mas do generalizado. Então, não interessa se eu vejo um ratinho, que pode ser, de repente, o ratinho de estimação da filha da minha amiga, que ela tem um ratinho de estimação, limpinho, que eu sei que não vai me morder, não vai machucar. Aliás, nenhum rato vai fazer isso comigo, mas não interessa que é aquele ratinho fofinho. Se eu sei da existência dele, eu já me arrepio inteira. Quer dizer, não tem nada a ver com nenhum rato em si. É com a generalidade dele. E a minha mente não consegue olhar um rato de uma maneira presente, como é este o rato que está aqui, que está ali morrendo de medo, ou que está carinhoso, ou que é bonitinho, ou que é isso, ou que é aquilo. Não interessa. Rato é rato. E aí, quando você tem uma fobia, não tem como você sair da mente generalizada, né? É uma coisa impressionante. Impressionante. Agora, tem um outro aspecto que é, assim, esse não frescor do nosso olhar. Por isso que alguns métodos, porque o budismo não é tudo igual, sabe? Tem muitos métodos, muitas abordagens, assim, muitos deles enfatizam o momento presente, estar presente no momento, estar ali atualizando, não sei por quê? Porque, de uma certa maneira, estão tentando combater a mente conceitual, que vê através de imagens genéricas, não tem frescor. Por exemplo, vamos supor que eu saí no meu jardim e vi uma rosa linda de manhã com orvalho. Então, num primeiro momento, que pode durar muito pouquinho, estou eu e a rosa ali, eu não estou nem... Eu estou naquela experiência de ver a rosa. Quando eu falo, que rosa linda, já não é mais a experiência. Já é o momento seguinte. Isso já é a mente conceitual. Ainda fresca, porque eu acabei de ter a experiência da rosa linda. Foi uma experiência, mas a mente conceitual, ela vem em seguida, é muito rápido. E talvez quando no dia seguinte eu já vá esperando ver, eu nem vejo mais a rosa. Eu já vejo a mente conceitual, a imagem genérica daquela rosa linda que eu vi anteriormente, por um segundo. Perceberam como é
muito, muito presente, muito disseminado. Então, quando nós estamos fazendo um esforço de atualizar, de estar presente no momento, nós estamos, de certa forma, tentando reconhecer que a mente conceitual pode ficar de lado, que nós queremos ter uma experiência direta. Mas, geralmente, a gente não tem para valer. A gente tem, porque está fazendo esse esforço, você tem, mas não é para valer. Porque tem, no momento seguinte já vem uma mente que diz, nomeia, que fala. Essa já é uma mente de segunda mão. A mente conceitual, ela é de segunda mão, é um reflexo do objeto. A imagem genérica é isso. E a imagem genérica é o que aparece para a mente conceitual. O objeto aparecedor da mente conceitual é a imagem genérica. Não é o fenômeno. O objeto percebedor da mente, da percepção não conceitual, visual, por exemplo, é um fenômeno. Mas ela não qualifica, ela não nomeia, ela não qualifica, ela não julga, ela não faz. Tudo isso são atributos da mente conceitual. Então, o objeto aparecedor dela é o fenômeno. Mas o objeto aparecedor da mente conceitual não é o fenômeno. É uma imagem genérica do fenômeno. E ela nomeia, ela dá atributos, ela dá nome. E como a Guida falou, daí vem todas as outras superposições. Eu gosto, não gosto, é bonito, é feio, me dá medo, conforme a experiência que a gente tem. Então, vocês veem, são ensinamentos muito delicados sobre o funcionamento da mente. Mas acho que, entrando um pouquinho neles, como nós fizemos hoje, ajuda a gente a ir chegando perto da vacuidade, sabe? Eu acho que ajuda. Então, a próxima vez, eu vou falar sobre a quarta profundidade. E daí, se vocês não se importarem, a gente faz a meditação na próxima vez, porque hoje eu tenho uma famosíssima reunião de condomínio, onde eu vou ser eleita representante da minha ala, já cantando vitória. Pode ser? Pode, eu voto em você. Tá bom. Tchau, então. Obrigada, Cuca. Maravilha. Então, queridos, é isso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, trazer alguma questão? A gente vai ter mais 2 encontros nessa frequência que a gente está tendo, né? Então, a semana que vem e a outra, aí depois a gente já tem o início do voluntariado do Entre, depois já vem um Entre, e aí tudo vai mudar. Então, aproveite, mas assim, só vai intensificar cada vez mais nossas possibilidades de encontros. Então, aproveitem, vamos aproveitar muito, porque realmente o que a Cuca traz aqui para a gente, faz anos que eu vou atrás de alguma coisa assim, nunca chega perto disso, onde ela realmente confiou de falar, não são budistas, não estão atrás de, né, não estão se comprometendo com nada disso, mas estão com esses ouvidos, então ela está dando para a gente o caminho assim de ouro, né? Então, a gente tem mais esses 2 encontros, depois do Entre, a gente vai entender como é que vai seguir, tá bom? Então, é isso? Então, tá. Amanhã, quem quiser seguir, a gente vai estar ali às 9 da manhã, aqui do Brasil. E aí, a gente está em contato ali pelo Muda em Rede. E obrigada, viu, pela parceria.